Gastamos um tempinho fazendo exercícios, muitos aproveitaram maravilhosamente bem o momento, alguns nem tanto, e eu sempre te peço para raciocinar, para pensar se estás na atitude correta, se tu aproveitou aquele momento mágico de 20 e poucos minutos, que eu deixei tu adiantar a tua tarefa com a minha presença aqui para destravar quem travou, certo? Eu pedi para que tu lesse a apostila, né, e arriscasse a página 19, não foi isso? Eu quero fazer então uma releitura contigo da apostila aqui, os tipos de alavancas. Quando a gente vai usar uma alavanca, geralmente, a ideia é quando a gente quer fazer uma força maior do que aquela que poderíamos fazer sem alavanca. Então tem uma pedra no meio da estrada, aí tu, não dá para passar, acabou, vamos ficar aqui. Né? Não é assim, o ser humano olha a pedra na estrada, ele não tem força para tirar a pedra e automaticamente ele pega uma madeira, tenta apoiar na pedra e juntar mais gente para fazer força. Né? Essa pedra é uma resistência que eu quero mover. É uma resistência que eu quero mover. Para que a alavanca funcione, eu tenho que apoiar ela em algum lugar. É aonde a alavanca vai ficar fixa. Se eu fizer força nesse lugar aqui, a alavanca vai oscilar em torno daquele ponto de giro, logo aquele ponto vai ficar fixo. Por isso que ele é chamado de ponto fixo. E eu vou fazer força na outra extremidade. O lugar onde eu faço a força, a gente também poderia dizer que está ocorrendo uma potência. Mas, professor, potência não é energia com o passar do tempo? Que nós vimos lá no ano passado. Potência não é energia com o passar do tempo? Joules por segundo, ou watt, em homenagem ao inventor da máquina a vapor, mais famosa, o Watt, o James Watt. Mas fazer força, eu não fico fazendo força com o tempo pausado, né? A vida continua passando, né? Então eu faço força, gasto energia, e enquanto o tempo passa, então eu posso dizer que eu estou aplicando uma potência ali, sem problema nenhum. Desculpa, irmão. Tipo, numa situação assim de só empurrar a pedra e não ter que levantar, a alavanca não seria mais fácil, ao contrário, tu botar ela embaixo da pedra e levantar, do que botar ela embaixo e... Depende de uma série de fatores, aí dependeria de onde é que ela vai apoiar ali, como é que está o chão, se o chão não está suficientemente... Né? Tu vê, quando a aula continuar, eu vou te mostrar qual é a relação matemática para ver o quão vantajosa é a tua alavanca. Na verdade, o livro falou ali, né? Chamava de vantagem mecânica. Quem leu a apostila viu. Ele trata desse aspecto. Eu não posso te confirmar, então, se simplesmente apoiar a alavanca e empurrar ela para cima vai ser mais vantajoso do que um apoio. Eu precisaria saber onde é que ela está apoiada, entendeu? Porque se ela não tiver distância entre o apoio e a resistência, aí eu vou ter menos capacidade de erguer a pedra do que com uma distância maior entre a resistência e o ponto de apoio, certo? Então, talvez fosse mais vantajoso mesmo pegar um apoio, fazer um apoio com um tronco aqui embaixo. Mas eu concordo, a primeira tentativa, pega o galho aí, enfia na pedra, vamos lá. É a primeira tentativa, mas não há garantias de que vai ser melhor. Eu já vou te provar matematicamente o que eu digo. Então, tipos de alavanca. Essa é uma alavanca clássica aí, né? Nós já vamos classificá-la. Mas uma outra alavanca que a gente usa no dia a dia, que é muito comum, é essa alavanca aqui, ó. Quero ver se tu consegue identificar o que é isso aqui. Olha só, cara, vê se não é um artista. Tu faz força aqui, saca? E aí tu vai lá e aí tem uma coisinha que tu arranca com essa coisa. Tu pega assim e... Você viu? Tem até o folículo capilar ali. É um ninja, né? Puta, como é que o cara percebeu isso? Ele ataca o fim. Não é aula de artes, não, é física. Tá? É duas lâminas metálicas curvas, aqui está soldado, tu faz força aqui, aí o biquinho fecha e tu vai lá e tira o pelinho travado. Pode ser o espinho. Show de bola? Tranquilo? É uma pinça. Brincadeira, né? O que é a resistência que eu quero vencer? É o pelinho maldito encravado. Tudo bem? É a resistência que eu quero vencer, quero tirar o pelinho encravado que está me incomodando. Certo? Essa parte, as lâminas estão soldadas. Por mais que eu faça a alavanca se mexer, essa parte fica fixa. Este é o ponto fixo. E aqui no meio é onde está ocorrendo a
a potência, onde eu estou aplicando força com o passar do tempo, gastando energia com o passar do tempo, já que há deslocamento. Não se esqueçam isso, eu faço força e a coisa não se mexe, eu estou gastando energia, meu corpo está gastando energia para fazer exercício isométrico, né? Mas eu não estou entregando energia para o objeto. Para que haja entrega de energia tem que ter força e deslocamento, né? Na primeira alavanca, o ponto fixo, na alavanca tem mais força quanto mais perto, mais longe o ponto fixo do objeto. Já vou provar matematicamente, a mesma inquietação do amigo, já vou provar matematicamente. Na verdade, quem leu a apostila sabe, entendeu? Quem leu a apostila entendeu. Olhou ali que está muito didático, mas eu já vou chegar nesse ponto. É que primeiro eu estou classificando as alavancas. Já chegaremos lá. Desculpa, não podemos desviar o caminho aqui. Outra alavanca que é muito legal é essa aqui, ó. Carrinho de mão, bata. É isso aí, meu querido. Desenha muito. Desenha muito. Tu faz força aqui, né? Esta é a resistência que tu quer vencer, a pedra que está descarregando, tudo bem? E onde é que está o ponto fixo? Mas a roda gira. Pois é, né? O carrinho se desloca na horizontal, mas a altura da roda em relação ao chão permanece praticamente constante. Vamos ignorar os buraquinhos, né, e a oscilação do carrinho enquanto o cara mexe. Pois não. Com certeza. E aí eu vou perguntar já para vocês qual o tipo. É o prendedor de roupa. Cara, e tem tantas coisas que são alavancas e a gente não percebe que é assustador, tá? Vassoura é uma alavanca. Vassoura é uma alavanca. É uma alavanca que, cara, sem vassoura, quero ver tua mãe limpar o chão da tua casa sem essa alavanca. Dá uma encrenca, cara. Dá uma encrenca que tu não imagina. Agora, olha só. Como é que a gente vai denominar as alavancas? Basta olhar para a coisa que está no meio e falar inter, blá blá blá. Se o que está no meio é o ponto fixo, tu vai chamar a alavanca de interfixa. Se o que está no meio é a potência, tu vai chamar de interpotente. E se o que está no meio é a resistência, tu vai chamar a alavanca de interresistente. Essa é o que, meus amigos? Boa pergunta. Como assim no meio? Quantos elementos eu identifiquei para vocês nas alavancas? 3. O do meio. Certo? Parabéns pela pergunta, tá? Tua pergunta não foi boba, não. Muitos tinham essa dúvida. Tu foi o corajoso que iluminou a galera. Então tu vê, tinha a potência na esquerda, tinha a resistência na direita. Quem é que estava no meio? Ponto fixo. Nome da alavanca? Interfixa. Que legal, né, cara? Tu vê como é organizadinha a ciência, né? Até para dar nome para alavanca os caras têm uma ordem. Por isso que eu gosto de ciência, cara. E o resto eu sou desconfiado. Agora é o seguinte, ó. Quem é que está no meio? Potência, o ponto fixo na esquerda, a resistência na direita, pelinho cravado. A potência está no meio. Interpotente. Interpotente. Para finalizar, a resistência está no meio. Interresistente. A colega falou do prendedor de roupa. Vou usar toda a minha habilidade de desenhista nato para fazer um prendedor de roupa. Que preconceito, cara, nem terminou. Valeu, obrigado pelo apoio. Muito gente fina. Tu viu que tem pra aderir na roupa as garrinhas? Reclama do prendedor, pô! Tu faz força aqui, né? Aí depois tu solta, lógico, né? E aí a roupa fica presa aqui. Olha a roupa, que bonita. Beleza? Um pedacinho de malha. Aí, soltou. Quem é quem aqui? Deixa eu ver. Isso aqui é o ponto fixo, né? Que geralmente é aquela molinha que salta depois de alguns usos. Ali é o ponto fixo. Aqui eu fiz a potência, parabéns, a força. E então lá está a resistência, que é a roupa querendo escapar do prendedor. Beleza? Então, na verdade, ela é interfixa. Interfixa. E a vassoura é o quê? A vassoura. E a vassoura é o quê? Legal, se tu perceber, ó, é isso aqui que faz, né? Claro que a mãe não vai ficar com vou usar minha alavanca interfixa. Ela não fica assim, né? Ela vai naturalmente movendo os dois. Mas o sentido da... Desculpa. Mas o sentido da vassoura
é justamente a distância entre a mão e a resistência, certo? Aí com um movimento menor aqui, tu consegue lá fazer um deslocamento maior, certo? Mas, olha, dependendo da técnica da mãe, ela pode segurar aqui em cima e empurrar aqui embaixo, né? Então a vassoura ela pode oscilar entre interpotente, quando faz o movimento com a mão de baixo, ou interresistente, quando eu faço o movimento com a mão de cima. E outra, né, cara, essa classificação nasceu dos seres humanos. As alavancas nasceram para resolver problemas mundanos, né? É possível que tenha uma alavanca que não seja assim perfeitamente classificável. A vassoura é uma. Dependendo da movimentação que tu for fazer com a vassoura, eu diria que pode ser interpotente ou interfixa. Interresistente não, porque a resistência é a sujeira que eu estou varrendo que está na extremidade. Concordas? Bonita pergunta, Isabel. Não, eu peço. Mas assim, ó, por exemplo, pensando na pinça, a resistência que o cravo que faz, ele tipo puxa pra lá. E aí a força que eu faço é assim. Mas eu também tenho que fazer força assim, mas pra fazer, tem tipo assim, tá, então tudo bem, o que combate a força que vai pra lá é a força que eu faço pra cá. Mas aí o que combate a força que eu faço assim, eu teria que ter uma resistência, tipo no ponto fixo que faz quando que eu solte ela volte pro lugar? Sim. Ó, olha que legal. A pinça, ela é alavanca enquanto ela prende o pelo. Na hora de arrancar o pelo é outra história. Tá beleza? Então a alavanca aqui é para prender o pelo. E tu tem razão, eu não fiz o diagrama de corpo livre. Teria que ter essa força aqui e teria que ter uma força lá. Só que aquela força lá foi produzida pela resistência. Então continua sendo a resistência. Né? Eu só não desenhei a força. Tudo bem? Eu não vejo o pelo fazendo força nenhuma. Eu só vejo que quando eu faço isso, eu estou fazendo força contra o metal dali do lado do pedacinho que está preso, que ele quer fazer isso. E quando eu faço isso, o que está resistindo não é o pelo, e sim o próprio negócio que está tentando subir. Então vamos lá, vamos fazer o diagrama de corpo livre. Ampliei o pelo. Ficou meio perigoso esse pelo, peraí. E vou botar umas pontas duplas para não ter dúvida. Esse aqui é daqueles grandes, tem ponta dupla. Beleza? Aqui é o folículo capilar da gente. Tá estranho. Pessoal, eu vou fazer o diagrama de corpo livre no pelo, sendo pressionado pela alavanca, não vou puxar o pelo, tá? E vou fazer o diagrama de corpo livre na pinça. Então eu vou desenhar a pinça aberta, gigante aqui, e nós vamos desenhar o diagrama de corpo livre. Na pinça eu vou ter uma força atuando aqui, força que a pessoa faz na pinça, e vai ter essa força aqui, que também a mão da pessoa faz na pinça. Concorda comigo? Essas forças teriam que ser iguais para a pinça continuar em equilíbrio, certo? Mas, se tivesse essas forças aqui, não tivesse uma força combatendo isso, a pinça estaria num movimento acelerado de fechamento. E já está prendendo no pelo, né? Então a pinça sente a presença do pelo ali. Para ser mais específico, a eletrosfera dos átomos que compõem o pelo repele a eletrosfera dos átomos que compõem a pinça. Se nós quisermos ser bem exigentes. E o pelo recebe a força da pinça que o pressiona. Esse é o diagrama de corpo livre. Eu ainda continuo dizendo que a pessoa está fazendo esforço aqui e aquilo ali é oriundo da interação entre o objeto que está resistindo a alguma coisa e a alavanca. Não, né? Mas bacana, eu gostei da tua colocação ali. Eu acho que é importante que fique claro, né, que o nome é justo. É importante que fique claro que esses nomes são justos e são relativamente fáceis de se obter. Mas eu confesso, ali o aluno pode acabar interpretando e se confundindo quando ele pensa no resto das forças agindo na alavanca. Se não tivesse o pelo, por exemplo, quando fosse fechar, ia ter uma força para abrir. Qual seria essa força? Tu vê, ó. Aí, cara, a gente teria que ir para a ciência dos materiais. Se eu fosse dar um zoom no metal, em cada pedaço desse metal, cara, tem tensão agindo. Tem forças entre os átomos agindo ali. E os metais, por serem sólidos, eles tendem a manter o formato deles, né? Então a pinça, ela foi construída, ela foi laminada numa certa posição, certo?
E aí então quando eu faço uma força eu deformo ela, e nos metais os átomos querem voltar às suas posições. Porque os átomos, na hora que eu entortei o metal, eles não fluíram, eles não mudaram de posição. Né? A eletrosfera deles se deformou, mas estão grudados ainda, eles querem voltar para outra posição, que é a posição mais confortável para eles. Certo? Então tu vê, se eu for analisar, cara, eu poderia fazer um diagrama de forças dentro da estrutura metálica. Só que aí já é na quinta fase da engenharia mecânica, tu vai ver isso. O nome da matéria é resistência dos materiais, certo? Que depois tu vai aplicar em elementos de máquina 1 e 2 para calcular a tensão do parafuso, para ver quando é que o parafuso vai arrebentar dentro do motor, etc e tal, certo? Então tu vê que bacana, eu estou indo bem no beabá. E graças à colocação de dois colegas eu citei outras coisas, citei que o diagrama de corpo livre não estava completo, é um pouco mais complexo. O amigo questionou, e a força que tenta retornar para o lugar? Vem da estrutura, da tensão no material, que é outra coisa que a gente estuda. E na engenharia, cara, a gente pensa assim, ó, bota cada quadradinho de metal, certo? Como se fossem pequenas células. E a gente vai lá e desenha naquele cubinho os versores, é mais que vetor, os versores, as tensões que estão atuando em cada cubinho, cisalhando cada cubinho. É muito bonita essa matéria. O problema é que ela é meio curta. Tu acaba aprendendo a calcular o tamanho do parafuso, mas tu não sabe muito o que está acontecendo nos átomos, né? Foi isso que me fez abandonar a engenharia mecânica e ir para a física, que eu queria entender o que estava acontecendo dentro dos átomos para um empurrar o outro para a posição original, certo? E na mecânica a gente não trabalha isso, a gente só calcula o tamanho do parafuso e deu. Aí eu acabei broxando na mecânica, certo? Mas bonito, né? Tu vê, era só uma aulinha idiota de alavancas, cara. A galera, eu tô muito feliz porque essa turma é foda, só bota pergunta bonita. Quase que eu esqueço da tua, cara. A gente estava conversando aqui sobre o lápis. O lápis não pode ser considerado uma alavanca por causa da posição da mão, né? Ou pode? Pode. O lápis é uma alavanca. O lápis é uma alavanca. A resistência é a escrita, o atrito do grafite com o papel, está numa extremidade. Mas a gente certo? estava vendo, aí eu falei pra ele assim, mas acho que só poderia ser considerado uma alavanca se tu fizesse o mesmo movimento que tipo a vassoura, né? Ou mexer assim, ou mexer assim. Pois é, mas então assim, ó, a resistência está na ponta. Agora tem que ver a técnica de escrever. Eu acredito que na hora que tu vai escrever, eventualmente tu mexe, tu posiciona o lápis nessa parte e mexe essa, que eu acho que é o comum. Tu apoiar o lápis nessa parte aqui, quando eu vou escrever, né? Eu vou escrever alguma coisa, isso aí, ó, eu deixo o lápis relativamente fixo na parte alta né, da mão. A resistência é o grafite sendo abandonado, e eu movimento essa parte entre o ponto fixo, ou aqui, e a resistência. Então eu diria que o lápis é uma alavanca interpotente. Certo? Mas tu vê, é aquilo, né, cara? O ser humano cria uma regrinha para classificar a natureza, porque a natureza é muito doida. Nem sempre é fácil classificar, né? Vai que um sujeito desenvolver uma técnica onde ele mexe ali em cima e fica parado aqui. Eu escrevo assim. Entendeu? Aí já vai ser interfixa, certo? Já roubei o lápis de alguém aqui, brincadeira. Muito bem. Eu estou muito feliz, fiquei inspirado. Tu vê, era só uma aulinha bobinha e ficou uma aula melhorzinha. Tu acredita que isso aí no fundamental a gente trabalha? Às vezes no 9º ano a gente vê isso caburizada quando dá tempo, certo? Tu acredita que meu professor passou isso na faculdade? Eu não sei o que deu na mente dele, era aula de eletrotécnica, nem eletrotécnica era, uma aula técnica lá de, acho que era ensaios de materiais, ensaios não destrutivos. O cara vai lá num certo momento e passa isso, fiquei com vergonha, né? Porra, imagina, o cara tá na faculdade de engenharia, pô, agora eu aprendi como é que classifica as alavancas, pela madrugada. Vocês são fera, gostei. Não está na correção da tarefa ainda, né? A gente só falou sobre a classificação das alavancas e vimos que algumas são perigosas de classificar. Aí ele vai lá e começa na página 19, agora sim é correção. As alavancas são classificadas em 3 tipos. Ele conta, né? Ele conta a história e conta aí, não vou ler, vai pegar aí. Com base nessas definições, classifique as alavancas a seguir. E aí, aquele primeiro... O que é aquilo ali, cara? Eu não vou desenhar porque aí vai ficar muito melhor que a foto. Eu sou especialista em realismo. Olha lá, a fotinho, sem processos, por favor. Tá vendo? Beleza? Então, o que está acontecendo? Numa extremidade a coisa está fixa, né? Quando tem a dobradiça. O limão que tu vai espremer a coisa, o alho que tu vai esmagar, tu bota no meio. E tu aperta na outra extremidade, né? Então é inter... Obrigado. Interresistente primeiro. Na direita, um grampeador. Cara, depende de onde vai. exato.
Se tu colocar a mão bem aqui, vou ter que desenhar, tem que usar minha habilidade. Alemão esse aqui, alemão, coisa de primeira. Ó, se o cara é muito tarado e quer encher o saco, não, professor, o meu lá de casa, quando eu aperto bem aqui na cabecinha com a ponta do dedo. Aí o grampo, que é a resistência, tá ali, né? Nesse caso é interresistente, né? Se o cara é doente, beleza? Pessoas normais apertam aqui, assim, qualquer gente. E aí nesse caso é a potência que está no meio, né? Então digamos que para pessoas normais, interpotente, para a galera radical que aperta aqui na pontinha, é interresistente. Ele fazer a mão ficar fixa, o negócio meio gostoso. É que perguntar pra Fafá. É um? Não, olha só. Ó, se eu não me engano, e eu me engano muito, eu escrevia separado e depois com a mudança ortográfica comecei a escrever junto. Não sei da onde. Saca? Mas é realmente, eu não sei a regra e não tenho vergonha disso. A Fafá pode te iluminar. A colega diz que, mas tem coisas que juntam, tá? O R. Então tem alguma outra regrinha, vale a pena perguntar pra Fafá. É uma coisa que vai incomodar no vestibular. Não era interpotente? Sim, eu estava escrevendo pra gente discutir o R junto. Interpotente. Depois, a pinça. Tu vê que a minha é curva, né? Uma pinça com design da Pininfarina, é outra coisa, chique. Aquela ali, que é isso? O engenheiro que fez aquela pinça, foi um artista. Então é Inter, já tinha feito, sacanagem, estava ali, ó, resolvi uma sem querer. E a tesourinha? Claro, essa aí não tem o que ver, né? Não tem como, não, mas eu, tesoura é pra fraca. Eu, professor, quando vou usar minha tesoura em casa, nem imagina. Eu não aprendi artes com a Gisla, é isso? Aí ficou assim. Espera. O cara bota, né? O cara bota a coisa que ele quer cortar aqui. Tomara que não seja o dedo de algum amiguinho. E aí ele, eu não aperto lá, eu aperto aqui, ó. Eu gosto de botar a mão, bota a mão aqui. Né? Claro que ela foi feita para ser interfixa, né? Mas se o cara é muito doente, ele pode usar como interresistente, mas é interfixa. Interpotente, deixa eu ver como é que ele poderia fazer isso. Isso, ele pode botar a mão aqui, né? E ele pirou mesmo, porque ele quer se esforçar mais, né? Ele acha que fazer com a mão é pouco, ele quer usar a alavanca para avacalhar ainda mais consigo próprio. É possível. Tu sabe que uma vez um amigo meu que hoje é mestre em psicologia, acho que está fazendo já doutorado em psicologia, da aula da Uningá, um dos grandes amigos que eu posso dizer que eu tenho. Sabe que amigo de verdade tu conta nos dedos de uma mão, né? Mesmo envelhecendo. Principalmente envelhecendo, eu diria. E esse cara, um cara ímpar. E ele... Esqueci que eu falava do André. Que bicho, cara. Acho que alguma coisa a ver com a alavanca, né? Avacalhar consigo mesmo. Ela matou o raciocínio que estava na minha mente. E um dia ele fala assim pra mim, ó, Otávio, já percebeu que tem algo de nós que está sempre querendo nos sacanear? Aí eu, cara, tá doido, cara? Até parece que eu queria me ferrar. E eu não digeri aquela fala dele. A gente sempre discutiu muita filosofia, como eu era da área da física, né, e da engenharia, e ele era da área da psicologia. Quando a gente sentava para conversar, sempre saiu umas faíscas de mentes, né, doutrinadas diferentemente. E um dia ele me colocou essa. Hoje eu percebo nitidamente o gênio mal que ele falava que tem dentro de todos nós. E na verdade o fato de a maioria de vocês não estudar no dia a dia prova, né, que tem alguma coisa dentro de ti que parece que te quer te sacanear, te arrebentar. Porque se não houvesse essa coisa ruim dentro de ti, tu estudaria todo dia um pouquinho.
Porque tu sabe, né? É óbvio, as estatísticas mostram que estudar é o bem, é o que dá bem, é o que resolve a tua vida. Então tu vê, cara, ó, essa brincadeirinha que a gente tava falando, no dia a dia, tem alguma coisa na minha mente que quer me fuder, que quer, vamos economizar energia, vamos vadiar, né? Mesmo a gente sabendo que isso é ruim. E aí o cara não estuda, e não estuda num ano, e não estuda no outro, e se arromba na vida, mesmo tendo sido avisado, estando consciente de que isso ia fazer mal. Então que loucura, né, cara? Tu vê, essa piadinha me fez lembrar isso. Não deixa o gênio ruim que tem dentro de ti arruinar a tua vida. Ou faz a coisa boa que tem dentro de ti destruir a coisa ruim. E vem estudar, meu querido. Não vamos avacalhar. Porque eu era um cara muito de cutucar sempre, sabe? Eu sempre era provocativo. E por isso eu entendo alguns colegas que sempre fazem uma colocação mais profunda. Isso é importante, mas não deixa isso te arrebentar no teu dia a dia, tá, cara? Ah, claro que ele falava isso porque nos livros muitos filósofos já tinham detectado essa coisa que luta contra nós mesmos dentro da gente, né? Muito doido isso. Controla esse bicho ruim que tem dentro de ti, cara. Já te falei aquela frase, né? E repito, como são maravilhosas as pessoas que eu não conheço bem. Como são maravilhosas as pessoas que eu não conheço bem. Ô galerinha, página 19. Questão 2. Agora nós vamos chegar no cerne da questão que os colegas levantaram. Como é que eu sei se a alavanca me ajuda ou atrapalha? Acho que com que eu vou resolver essa questão aqui, nós vamos matar a charada. Uma barra de peso desprezível, alavanca, apoia-se sobre um fulcro, ponto fixo, conforme indica a figura. Olha só, já aprendeu alguma coisa nova, já sei que é fulcro. Considerando o sistema em equilíbrio, que a massa MA seja de 20 kg e que a massa MB seja 40 kg, calcule a distância entre os pontos C e B. Cara, pois não. Eu tinha falado contigo dessa daí, é meio intuitiva, não é? Sim, só que se eu fizer intuitivamente, eu vou estar sendo um professor pequeno. Eu queria ensinar para vocês a técnica Ninja Mutante Power Plus que resolve todas. Certo? Não uma continha boba de cabeça que, né, o cara no fundamental faria. Né? Essa questão uma pessoa de 9º ano tem, para a gurizada fazer intuitivamente. Hoje que nós queremos amadurecer, nós vamos fazer com a técnica Ninja Mutante Power Plus. Ele quer distância entre o ponto C e o ponto B. Olha como é bonita a solução completa dessa questão. Tudo começa... Peso A, peso B, no ponto fixo, para onde? Ah, com certeza, aí para baixo a coisa cai, né? Se for tudo para baixo, quem está segurando a coisa se vai para baixo, né? Então alguém tem que fazer força para cima para a resultante dar. Aliás, só a resultante zero é o suficiente? Não, no momento o resultante também tem que ser, por se tratar de um corpo. Beleza? Vamos chamar de F essa força aqui. Vou até aumentar ela, né? Para poder aguentar as outras duas, né? Show de bola. Diagrama de corpo livre. Tu concorda que nós já sabemos o peso do A? É M vezes G, né? Qual é a massa do A? A massa do A é 20 quilos. Vezes 10, 200 newtons. Peso do B, 400 newtons. 40 vezes 10, é isso? 400 newtons. Ele perguntou essa distância aqui, né? Certo? Como eu quero te ensinar física e não fazer a questão boba, eu primeiro falaria assim, ó. Já que a força resultante é zero, eu posso dizer que força para cima é mais, né? Aí força para baixo. Olhando para as três forças, o que eu poderia escrever então? Né? Para baixo é menos, né? Menos peso do A, menos peso do B, mais F é igual a zero. Menos 200 mais F menos 400 é igual a zero. Descobrir a força que o fulcro tem que fazer. Beleza? Tudo bem? Ele não perguntou. Eu estou te respondendo porque eu já estou te treinando para questões muito além dessa. Essa questão, cara, na prova, o cara faz assim, ó. Isso aqui é quanto? 40, isso aqui é 20? Ah, então 1. Certo? Já que é o dobro do peso, metade do braço é alavanca. Imagina, 1. É 1, né, galera? É 1. Vamos para a próxima. Pelo amor de Deus, aí eu já peço para sair. Aí eu peço para sair, isso é na aula. Então, fazendo bem bonita, bem completa.
além da força resultante igual a zero. Só que quando eu vou fazer momento resultante igual a zero, eu tenho que decidir para onde é mais, para onde é menos. Será que fazendo assim está correto? Não, porque uma força para cima pode girar um objeto tanto para um lado quanto para o outro. Então não é reta a seta. Então quando eu fazia uma coisa assim, ó, era justamente para mostrar que tem que girar nesse sentido. É um momento positivo. Girar no outro sentido é um momento... Meus amigos, escuta o que eu vou te falar. Isso aqui é um ponto fixo, né? Seria natural a gente usar o ponto C para calcular os momentos. Mas se eu quisesse calcular em relação ao ponto A ou em relação ao ponto B, também dá certo. Professor, um aluno poderia pensar, mas no ponto A não gira. Como é que tu vai calcular em relação ao ponto A? Ué, mas a minha mente ela é criativa, eu posso fingir que giraria no ponto A e fazer o cálculo baseado nisso e dar o mesmo resultado. Isso é muito incrível. Claro que eu vou usar o ponto C. Quantos são as forças? Quantos serão os momentos? 3. Momento do peso A, momento da força F, momento do peso B. Isso é igual a 0. Quem gira para onde? Vamos ver. O ponto A, o peso do A faz girar positivamente, tudo bem? Não é para baixo ou para cima, já falei. É o horário ou anti-horário, se quiser falar. Ah, não gira? Putz, não sei qual é o sinal. Ó, pai! Vou botar mais porque vou botar menos. Vou botar... Dane-se, não sei. Por que será, né? E aí? Deixa eu ver. Slow motion. Menos. Beleza, show de bola. O que é momento mesmo? Momento é força. Peso A, distância do peso A, mais força F, distância até a força F, menos peso B, braço de alavanca do peso B tem que dar 0. Mas espera aí, qual é o braço de alavanca para a força F? Ah, tu vê, ó, aquilo ali zerou. Então, se nós quiséssemos uma equação boba pronta para resolver esse problema bobo, seria assim, ó. Peso do A vezes distância do A igual a peso do B vezes distância do B. Certo? Vamos só finalizar, já vou abrir para as perguntas. 200 vezes 2 é igual 400 vezes dB. 400 dividido para 400, o 1 metro que nós tínhamos intuído instantaneamente. Só que aí eu ia perder essa aula de te ensinando equilíbrio de corpo extenso. Mas tem um sinal. Escutando um barulho ali, deu um susto. O professor, mesmo não utilizando a MF, botar o mais ou menos MF estaria errado? Usar o mais ou menos junto. Aqui tu diz? É. Não estaria errado, eu não sei qual é o sinal, eu deixo para decidir depois. Aí quando zerar dá um alívio. Ah, zerou. É por isso que eu não precisava me preocupar. Sacou? Por isso o teatrinho ali, né? Não que eu não me enrole sempre. Sim. Ô gente, olha só. Calma, galera. Olha a minha fala. Eu não estou te dizendo que quem fez assim, porque o aluno que leu a questão, ele jamais faria assim. Se o cara me aparece com essa solução, eu vou perguntar para ele, de quem tu colou? Safado, de quem tu colou? Eu não vou achar que ele fez sozinho. Imagina, eu quero que daqui a 2 meses tu faça assim, ó. Tá beleza? O esperado é que vocês fizessem assim, ó. Nem Newton, cara, é esperado o cara coloque, entendeu? Ele faz 20 vezes 2 igual a x vezes 40. E aí dá 1 e ele corre pro abraço. Tu fez em 3 linhas, né? Eu fiz em 2. Aqui, ó. Beleza? O que eu quero te dizer é que o esperado era que tu fizesse até mentalmente. Se tu fez mentalmente, tu é foda, show. Eu tô te dando uma aula para que tu aprenda mais. Não quer dizer que tu esteja errado, beleza? Não fica magoado. Eu não queria que vocês fizessem isso, era impossível, certo? Estou te mostrando qual é a técnica que nós vamos usar para resolver todos os problemas de corpo extenso. Tu vai usar força resultante e tu vai usar momento resultante. Sempre vais escolher um ponto, podia ter sido o ponto A, aqui o ponto de referência, poderia ter sido o ponto B, e por incrível que pareça, no final a gente conclui sempre a mesma coisa, certo? Tá linda a tua solução, parabéns, garoto. Vamos lá, eu tinha levantado a mão primeiro, vai. Se a massa dele, ou o peso que ele faz, o do B ele é maior, e aí o vetor dele vai ser menor, por quê? Porque o outro está mais distante? Porque tem
tem uma propriedade na natureza chamada momento, que mede a capacidade de girar objetos. E tu vai perceber isso brincando numa porta. Se a maçaneta da porta é aqui, não é pra bonito. Se a maçaneta fosse ali, ninguém abria a porta. Certo? A maçaneta não é no meio, porque além do mecanismo ser mais complicado, fica ruim de abrir e fechar a porta. Porque quando eu pego aqui, Carol, putz, parece que a porta está 4 vezes mais difícil de abrir e fechar. Porque o braço de alavanca que eu estou usando é menor. Quando eu pego aqui, ridículo. Isso aqui é fácil. Agora pega bem juntinho e tenta para tu ver. Meu Deus, eu tenho que fazer uma força violenta para mexer um pouquinho. Beleza? Então isso tem a ver com os braços de alavanca envolvidos. Resumindo, quando Arquimedes falava, me deu uma alavanca e um ponto de apoio que eu moveria o mundo, ele não estava brincando. Eu posso mover o planeta Terra, que tem 6 vezes 10 na 24 quilogramas, usando uma alavanca. E usando um peso de 1 quilograma aqui. Basta tu colocar o apoio num certo lugar, que essa distância seja 6 vezes 10 na 24 vezes maior do que essa. Aí eu equilibro o planeta Terra. Arquimedes não estava contando nenhuma piada. Ele sabia que era real. Que se houvesse um ponto de apoio e uma alavanca suficientemente grande, daria para erguer o planeta. Claro que não tem onde apoiar, né, cara? Lembra? Não tem onde apoiar. Isso é uma piadinha do Arquimedes para cutucar a mente de quem, né, não era criativo. Beleza? Me deem um ponto de apoio, uma alavanca moveria o mundo. Isso é real, cara. Isso é real. Beleza? Desculpa a demora. Se eu fosse considerar pegar o ponto A e fazer o ponto A, eu ia fazer como se o ponto de apoio tivesse no ponto A, mas daí ia ficar os dois iam ficar... Cara, eu ficava puto. O professor falava assim, faz de outro jeito que vai dar igual. Eu ficava puto, como vai dar igual? Vai mudar tudo. E aí o puto chegava em casa e ia fazer e quebrava a cara, dava igual. E como tu levantou a pergunta, em tua homenagem eu vou fazer. Eu vou fazer o mesmo cálculo, só que em vez de usar o ponto, eu vou usar outro ponto. A de amor. Olha que bonito. Esse é o ponto de giro. Professor, mas não gira. A matemática não está nem aí para isso. Quer ver que legal? Gira, né? Porque é relativo. É verdade, uma formiguinha parada ali, né? Diria que a coisa está oscilando assim, ela está parada, é verdade. Ponto de referência. Movimento e repouso são coisas relativas. Bonito, bonito. Em relação ao ponto A, quantos momentos são? Momento do peso do A, momento do F e momento do peso B. Igual a 0. Já que o ponto de giro é ali, tem que pegar ali para fazer o teste. Oh, meu Deus! Posso botar a interrogaçãozinha? Deixa eu ver. Mais. Menos. Peso do A, braço de alavanca do A. Força F, braço de alavanca. Peso B, distância do peso B. Peso do A, 400. Ô, animal. 200. Braço de alavanca do A. 0, né? 0. Força F. Tu vê, se eu não tivesse feito isso, eu não poderia usar essa técnica, né? Mais um motivo de eu ter feito aquele detalhezinho. Distância. Era 2, daqui até aqui é 2, tá bonito. Menos peso do B. 400 vezes... Ó, dB não, né? É X, né? Não é dB não, dB do outro seria isso aqui, né? Se a gente chamar de dB, isso tudo vai ser o dB, né? Vou chamar de X para ficar evidente a mudança, beleza? E calma, igual a 0, já vai acontecer. Aí olha só, zerou, 2 vezes 6, 12, 1.200, menos passa, tá multiplicando, passa, 1.200 dividido por 400, putz, professor, se arrombou, deu diferente. Não se iluda. Se isso aqui tudo é 3 e isso aqui é 2, haha, o mesmo maldito resultado. Foda, né, cara? Física é uma coisa que é incrível, é isso. Muitas confirmações científicas já ocorreram por pessoas pegarem caminhos totalmente diferentes para atacar um problema e no final chegarem à mesma conclusão. Mesmo com teorias diferentes, mostrando que as duas teorias, embora diferentes, estavam corretas, né? Muita briga já aconteceu na ciência por isso. Isso aqui é errado. Não, o meu jeito é melhor. E aí vão discutir e percebem filosoficamente que no final vai dar no mesmo. Boa. Tu poderia criar um ponto que não existe. Tu poderia criar esse ponto aqui e fazer tudo a partir dali. Vai funcionar igual. Dica. É o que o engenheiro faz no prédio. Outra, né? 2 prédios muito parecidos. O cara projetou igual. Não quer dizer.
certo? Outra coisa, uma dica importante, tá? Uma dica importante que vai te fazer economizar muito tempo. Sempre que tu puder escolher o teu ponto fixo, o teu ponto de giro, selecione um ponto que tu não conhece a força que está atuando ali. No começo do problema, nós sabíamos a força no fulcro? Não, por isso que o mais prático era botar o ponto de giro ali e nem precisar fazer isso. Quando eu escolhi um outro ponto de giro que não era onde tinha uma força desconhecida, eu me obriguei a fazer uma conta antes para poder usar outra. Beleza? Então sempre vamos procurar botar o ponto de giro onde atua a força que eu desconheço. Assim eu não preciso nem me preocupar com ela, economizo conta. Beleza? Esse foi o meu sinal. Não, peraí, eu falei das alavancas e resolvi duas questões idiotas, foi isso? Porra, vai ser enrolado assim na casa do capeta, pela madrugada. Essa expressão você não conhece. Aqui eu não posso falar isso, me perdoa. A casa do Senhor. Sim. O melhor lugar é não conhecer a força. Tarefinha. Podes. Ah, cara, eu não pedi a página 20, eu já tinha pedido. Já tinha pedido? Então tu lê a página 21, já que tu já fez a página 20, né? Tu lê a página 21, que é essa aula, entendeu? O cara faz do jeitinho bem bonitinho ali, certo? E aí tu pode arriscar a 22, que aí na próxima aula eu corrijo a 20 e a 22. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. 20 e 22, pai, dá uma conferida.